Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos vocês. É sempre muito bom a gente se reunir acerca das palavras de Jesus, do Evangelho, agradecer essa nossa doutrina bendita, né? Que nos esclarece, que ilumina, que nos traz conhecimento. É sempre muito bom, é sempre muito gostoso viver numa casa assim acolhedora, que a gente possa receber essa energia boa de todo mundo, né? E transmitir um pouquinho daquilo que eu pelo menos busco aprender, busco estudar. Há sempre uma troca, nós nunca estamos sozinhos, nem quando nós falamos, nem quando nós ouvimos. As trocas energéticas, mesmo que não sejam explícitas, sejam sutis, mas elas existem e nos fortalecem. Nós presenciamos, sentimos, vivenciamos isso todos os dias, através dos benfeitores espirituais, através dos mentores ou do nosso anjo da guarda, qual seja o nome que nós queiramos dar. O certo é que essas energias, né, fluem para todos nós, do alto, e de todos nós para conosco também. Eu vou falar para vocês hoje sobre orgulho e humildade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vemos quase todas as lições, praticamente, tem sempre um auxílio, um socorro, uma orientação de espíritos que já viveram aqui, já desencarnaram, tem já um equilíbrio, uma estrutura, uma superioridade e nos alertam, nos dão ânimo, nos dão coragem para que nós nos fortaleçamos. E nessa lição de orgulho e humildade, nós vamos ter um suporte de Lacordaire. Lacordaire, ele, em uma de suas encarnações, ele foi ateu. E Divaldo Pereira Franco, ele comenta que a Joana de Ângeles explica que as pessoas que dizem não acreditar em Deus é porque numa determinada encarnação, eles tiveram uma fé cega, desencarnaram e daí ao desencarnar, eles não encontraram aquilo que a sua religião professava. E aí eles falam, então isso não existe. E nessa decepção, eles reencarnam com a sensação de que Deus não existe. Mas não é só isso que traz à tona, que nos acorda, que faz com que nós reflitamos, que nós pensamos. O orgulho, no nosso vocabulário, ele tem uma conotação. E muitas vezes nós empregamos essa palavra de uma maneira indevida, porque o orgulho é algo excessivo, é nocivo, é uma doença. E muitas vezes as pessoas, na hora de se expressar, como por exemplo uma mãe, quando um filho passa no vestibular, entra na faculdade, ela diz assim, nossa,
tão orgulhosa do meu filho, quando na realidade ela está dizendo que ela está feliz, que ela está contente. Só que Lacordaire, quando ele se refere ao orgulho, ele está falando do orgulho, da soberba, da prepotência, daquele que se acha superior a tudo e a todos. É desse orgulho que ele está nos chamando a atenção. É desse orgulho que nós temos muito dentro de nós, embora nem sempre admitamos. Nós sempre camuflamos, nós sempre damos um outro nome, né, para o orgulho. Nós, de uma certa forma, nós nos boicotamos na nossa felicidade quando nós não admitimos que temos orgulho, que somos orgulhosos. Isso também acontece com a humildade. A humildade também é confundida com simplicidade. Às vezes a gente diz assim: ai, fulano é tão humilde, se veste de maneira tão humilde, mora numa casa humilde, fulano é pobre. Morar de uma maneira bem simples, não ter muitas condições, não ter dinheiro, não significa humildade. A pessoa realmente não tem recursos financeiros, ela é pobre, porque humildade é um estado de alma, é uma virtude, e nós também confundimos quando nos expressamos. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: como é que nós fazemos para evoluir, para progredir de uma maneira mais eficaz? Aí a resposta dos espíritos um antigo sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Penso que nós conhecemos muitíssimo, pouquíssimo de cada um de nós. Tanto é que quando nós não nos conhecemos, nós boicotamos a nossa própria felicidade. Se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa da qual nós julgamos ela como orgulhosa. Tá, fulano é orgulhoso. Pegue algumas atitudes, algumas posturas dessa pessoa e analise para ver se você não tem atitudes iguais, semelhantes, parecidas. Na maioria das vezes nós temos. Então, nós queremos ser felizes? Queremos, mas a nossa maneira, do nosso jeito, sem fazer movimentos, sem mudanças. Essas mudanças é de acordo conosco, mas a lei divina não é assim. É igual justiça. Nós, às vezes, julgamos justiça pelo nosso ponto de vista, por aquilo que nós acreditamos como justiça. Mas dentro das leis do Pai, justiça é uma coisa completamente diferente. E será que nós paramos para pensar? É isso que Lacordaire quer. Ele quer nos dar ânimo, coragem, para a gente seguir o caminho do bem, para nós irmos em frente. Porque, às vezes, nós fazemos críticas, julgamentos, pensamentos inadequados. Mas nós não achamos que aquilo é ruim, que aquilo está sendo uma coisa por maldade. Só que normalmente nós, quando estamos vivendo as nossas vidas, nós achamos que determinadas coisas acontecem porque nós temos débitos de outras existências e estamos sendo cobrados nessa. Muitas vezes é um mau planejamento nessa atual existência. E aí os resultados não são bons.
Sempre que você não faz alguma coisa que tem que fazer, não faz algo bem feito, não segue o caminho do bem, você vai repetir esse fato. Vai repetir algumas situações. E repete, e repete. E aí você fala, deve ser porque tem algum obsessor que está me atrapalhando. Eu tenho um amigo que já foi para o plano espiritual e ele dizia assim, não existe obsessor, existe desafeto. Porque com certeza esse espírito já teve uma ligação com você, de amizade, de afetividade, você pisou na bola, você agiu de alguma maneira e hoje ele está te cobrando, porque não existe cobrança sem dívida. Então nós precisamos prestar atenção, vamos mudar um pouco, vamos fazer um planejamento, vamos traçar metas de condutas no bem, no amor, porque nós somos bons para fazer isso para os outros. Fulano tem que melhorar, ele tem que mudar, porque desse jeito ele não pode continuar, senão desse jeito vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Nós fazemos muito isso para os outros, mas não fazemos para nós. Se nós observarmos, um dependente químico, ele só aceita o tratamento quando ele se assume, quando ele se identifica como dependente. Então, quando nós nos identificarmos que estamos fazendo muito julgamento, que estamos criticando muito, ou estamos fazendo fofoca, quando nós tomamos conhecimento disso, não é para ninguém se sentir para baixo, deprimido, triste. Não, ao contrário. É para você ver que você está tendo condições de enxergar os pontos onde você está falhando e corrigir. E ser melhor, dar o seu melhor. É isso que nós temos que fazer. Então, você se programar, pelo menos por hoje, por agora, não vou ser maledicente, eu não vou fazer fofoca, eu vou ouvir um pouco mais, eu vou dar mais atenção, eu vou ser mais condescendente, eu vou ser mais resignado, eu vou ter mais humildade. E quando nós falamos em humildade, em resignação, não significa que você vai ser omisso ou conivente. Significa que você vai ter entendimento, vai conseguir ver o seu lugar, vai conseguir compreender qual é a sua atitude e o momento certo de você fazer alguma colocação. Simonetti, ele diz que todos nós devemos fazer um planejamento de vida espiritual, que nós devemos traçar metas, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para qualquer caminho, você corre o risco de pegar o caminho errado, depois ter que retornar e fazer tudo de novo. Lacordaire, ele além de abordar essa questão do orgulho, essa questão da humildade, ele também questiona o bem e o mal, que nós também confundimos. Tanto é que no Livro dos Espíritos tem 18 perguntas a respeito do bem e do mal. Se eu não me engano é da 629 a 646, uma coisa assim. Quando o Kardec também pergunta aos espíritos se nós temos dificuldades no entendimento entre o bem e o mal. Temos, nós confundimos também. E aí eu vou contar uma historinha, uma lenda para vocês, que havia um homem rico, para elucidar melhor como nós confundimos e muitas vezes também nessa situação nós empregamos indevidamente as palavras ou o sentido delas.
um homem bastante rico da nossa região aqui resolveu viajar para o Nordeste. Chegando lá, ele perguntou para o Matuto: Matuto, aqui tem rinha, briga de galo? Ele disse: tem, sim, senhor. Então ele disse: então me leve até lá que eu quero ver. E o Matuto levou o senhor rico até onde estava acontecendo a briga de galo. E aí o senhor rico perguntou para o Matuto: e tem galo bom? Ele disse: tem, sim, senhor. Qual é o galo bom? O preto. Então vai lá e aposte 10 mil reais para mim. E o Matuto apostou, começou a briga de galo. O galo vermelho, tinha o preto e o vermelho partiu para cima do galo preto, arrancou-lhe as penas, dali a pouco arranca o bico, arranca as unhas do galo, deixa o pretinho prostrado. O senhor rico olhou para ele e disse assim: você não me disse que o galo preto era o galo bom? O Matuto virou para ele e falou: sim, senhor. Malvado é o vermelho. Viu como nós temos que tomar cuidado com as nossas interpretações? Nós fazemos isso conosco, quando nós boicotamos a nossa felicidade. Quando nós boicotamos, e se eu perguntar assim: você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Normalmente nós vamos dizer assim: não, eu não sou orgulhoso. Será? Vamos analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, verificar como é que nós estamos procedendo. Será que nós não estamos colocando apelido, camuflando esse sentimento com outro nome? Aí uma amiga nossa, também palestrante, ela contou uma história muito interessante. Ela disse que um grupo de espíritas tinha ido assistir aquele filme, não sei o que lá, de elite, Tropa de Elite, isso. E tem algumas cenas bem fortes naquele filme. E tem uma cena em que os bandidos, né, se podemos colocar assim, do filme, estão numa discussão e um deles saca uma arma e a queima-roupa, eu não assisti o filme não, mata o comparsa. E algumas pessoas que estavam assistindo o filme, espíritas, riram da situação. Bom, acabou o filme, todos foram assistir justamente para depois discutirem, confabularem a respeito do filme, do aprendizado, da lição, tudo que tinha de importante para coletar. E aí depois no bate-papo, uma das pessoas foi questionada e falou assim: por que naquela cena em que um comparsa mata o outro, você riu? Eu ri de nervoso. De nervoso? Quando eu fico nervosa eu dou risada. E se de repente uma pessoa, um ente querido seu, é atropelado, você vai rir também? Não, nessa situação não. Mas você não vai estar nervosa por conta do atropelamento? Por conta de ver a pessoa lá estendida? Vou. Então, e por que você não ri? Aí a pessoa parou, pensou: é verdade, eu ri porque eu gostei mesmo da situação, achei que foi bom, eu merecia, estava falando demais. Percebeu? Então, de repente, nós damos outros nomes, né? Ou de distraído, ou de nervoso, quando na realidade foi o orgulho, né, que falou mais alto. A gente queria mesmo que aquilo acontecesse. É a mesma coisa quando a gente fala assim: bom, eu não desejo nada para fulano, mas também se acontecer, vai ser bem merecido. Quando a gente fala assim, é um orgulho. E nós ainda não nos conhecemos. Jesus disse: conheças a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos nos conhecer. Qual é o patamar, qual é
a lição, o fundamento das palavras do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Não faça ou faça ao outro aquilo que você quer que ele faça a você. E não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Nós temos que aprender a nos respeitar, nos conhecermos e nos respeitar. E eu às vezes digo o seguinte, aí já uma parte assim, olha, se você está fazendo coisas boas, se você está agindo no bem, o que o outro disser de ruim, de mal a seu respeito, é problema dele. E se ele disser alguma coisa do qual você está fazendo e que você é que tem que corrigir, é um problema seu. Então, quando nós aprendemos a nos conhecer, a prestarmos atenção nas nossas atitudes, mas mergulhar fundo, nós começamos a mudar as nossas atitudes, porque é um movimento de dentro para fora. Você começa a agir, você começa a raciocinar, você começa a buscar conhecimentos, você começa a aplicar. Então, isso melhora. E nós temos que começar a pensar na morte. Não na morte no sentido deprimente, mórbido, mas na morte no sentido, o que é que eu estou fazendo da minha atual existência? Como é que eu estou levando, resolvendo, criando as coisas boas na minha vida e na vida do semelhante, do próximo? Porque nós não somos sem o outro, gente. As nossas diferenças é que faz com que nós nos encontremos. Porque muitas vezes a gente ouve assim, nossa, fulano morreu de repente. Ah é? Quantos anos tinha? 80. Não foi de repente. Ele viveu 80 anos. Ele teve uma existência para trabalhar, para criar, para se transformar, para se modificar. Será que fez? Porque nós sabemos que nós nascemos sem nada. Mesmo o nosso corpo é uma doação dos pais para nós. Quando nós desencarnamos, nós também não levamos o nosso corpo. Nós levamos o aprendizado, a afetividade, os amigos que nós conquistamos. Isso está muito claro na parábola do mordomo infiel, que nós temos que conquistar os amigos, fazer amigos, porque tudo aquilo que nos vem à mão, tudo aquilo que nós possamos tocar de material é o empréstimo de Deus. Nada nos pertence, absolutamente nada. Nós levamos só o carinho, a afetividade, o aprendizado, as coisas boas, a caridade que nós fazemos para com nossos semelhantes, porque normalmente nós falamos assim, nossa, que maravilha, nós temos um pai. Ter Deus como pai é uma dádiva para todos nós, criaturas. Ter Jesus como nosso irmão mais velho é maravilhoso. Agora, o difícil é quando nós sabemos que o outro também é filho do mesmo pai e é nosso irmão. Aquele que nós vemos os defeitos, que nós criticamos, que nós às vezes não toleramos, não temos paciência, porque nessa atual existência nós temos uma família. Mas e os pais, as mães,
os filhos, os irmãos das outras existências. Por isso que nós temos que tratar o nosso próximo, o nosso semelhante, com respeito, com carinho e fazer a ele o que gostaríamos que fizesse conosco. Porque muitas vezes ali está um irmão nosso de uma outra existência, alguém muito próximo, ligado a nós, não pelos laços consanguíneos que nessa existência estamos com outros, mas pelos laços afetivos, pelos laços espirituais. E será que nós estamos olhando para isso? Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: não deixe ninguém sair, passar pela sua vida sem que leve algo de bom que você tenha, nem que seja um sorriso, uma palavra, um pensamento ou uma prece. Quando nós não sabemos o que fazer, façamos uma prece. Quando somos questionados com relação a nós mesmos, que nós temos um pouco de dificuldade de responder, é porque nós não nos conhecemos. Então façamos uma prece. Vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, que nos amparem, porque a gente vê muito assim, olha, eu vivo orando, pedindo para Deus, para os benfeitores me dar paciência. Quando eles nos dão, muitas vezes, é prova para testar essa paciência. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo para que a nossa atual existência não se passe em vão. Nós estamos aprendendo e temos que colocar em prática, porque senão é como quando nós estudamos, quando nós assistimos às palestras. Se essas palavras não forem transformadas em atitudes, elas vão ser palavras mortas, vão ser letras mortas. É muito importante. Claro que vão sedimentar, vão lá entrar em nossos corações, em nossas mentes, mas às vezes vão demorar. E nós precisamos apressar esse entendimento, apressar essa compreensão da vida, da existência, do que nós estamos fazendo aqui, a que viemos, porque Deus está presente em tudo em nossas vidas. Eu sempre digo que Deus faz tudo muito bem feito e tudo está certo do jeito que está, muito embora contrariando as nossas vontades, os nossos gostos, aquilo que o nosso querer, mas está certo do jeito que está. Nós é que temos que aprender a entender através dos ensinamentos de Deus, porque as leis divinas, elas estão escritas na consciência do ser humano. E nós sabemos quando estamos fazendo coisa errada. A nossa consciência, que é o tribunal interior de todas as criaturas, ela nos acusa, ela acorda. Mas muitas vezes nós queremos levar a vida empurrando do jeito que vai. E aqui tem um textozinho que eu quero ler para vocês. Emmanuel diz o seguinte: os hábitos condicionados aprendidos ao longo da vida falam muito alto e ele nos revela até um certo animismo que nos impele a cometer os mesmos hábitos e até os mesmos delitos se não fizermos renovação nos padrões mentais. Sem mudança na mente, a mudança física é momentânea e haverá uma tendência em todos nós a retornar aos padrões da antiguidade, porque eles são mais confortáveis, conhecidos e não nos exige esforços e tendem a nos enganar, a nos ludibriar, dizendo-nos que está bom do jeito que está. E Paulo de Tarso diz que não devíamos nos conformar com este mundo,
mas que deveríamos transformá-lo pela renovação da nossa mente, corroborando com o que nós estamos dizendo. Então, observemos, analisemos o nosso comportamento, aprendamos a nos conhecer, a nos respeitar, para que nós possamos fazer isso com dignidade, com amorosidade para o semelhante, para o nosso próximo, lembrando que todos nós somos irmãos uns dos outros, porque somos filhos do mesmo Pai. E o mesmo Pai que nos ama a todos igualmente, com a mesma justiça, com a mesma benevolência, indulgência, carinho, e que nós temos que estar em contato com o plano espiritual, porque a conexão do mundo espiritual para conosco é 24 horas. Nós é que precisamos estar em conexão com eles, através da oração. E para encerrar, Madre Teresa de Calcutá, ela diz que nós sempre podemos fazer alguma coisa boa. Se temos os nossos braços, usemos eles. Se temos as pernas, o ouvido, a boca, os olhos, não há nada que possamos fazer fisicamente. Então ela reunia um grupo de 12 pessoas totalmente impossibilitadas fisicamente de se locomover, mas num determinado horário, para que todos permanecessem em prece para auxiliar nos trabalhos. Então, ninguém é tão impossibilitado assim que pelo menos uma prece não possa fazer em favor de nós mesmos e em favor do nosso semelhante. Muita paz, muita luz. Deus continua nos abençoando e que nós possamos abrir os nossos corações e a nossa mente para receber do universo, de Deus, dos benfeitores espirituais, todas as benesses que nós pedimos e que nós merecemos. Muita paz.